Olá, bem-vindo a mais um Conversa de Mercado aqui na FCE 30 anos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as questões sustentáveis, né? A indústria farmacêutica tem um grande desafio com a questão das exigências de segurança e, de uma maneira geral, no mundo precisa de soluções mais sustentáveis. Para a gente falar sobre isso e como os biopolímeros têm atuado nessa indústria, a gente tem aqui hoje o Alex Duarte, líder comercial da América do Sul na Braskem para o setor do I'm Green. Legal. Rico, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês e acho que até aproveitando a oportunidade desses 30 anos de FCE para a gente fazer o lançamento de uma resina importante para o mercado farmacêutico dentro da família Green. Ah, que bom. Conta pra gente um pouco, Alex, assim, o que é a família Green dentro da Braskem e o que ela apresenta? Bem, a família Green dentro da Braskem, ela na verdade são polietilenos e EVAs, e a gente também tem ceras de polietilenos, que ao invés de ter a fonte fóssil como a fonte de matéria-prima, a gente tem matéria-prima renovável. Então, na verdade, na Braskem, a gente usa a biomassa vindo do etanol como fonte de matéria-prima, e aí esse etanol, na verdade, é transformado em eteno, e a partir do eteno, polietilenos, EVAs e ceras de polietileno, assim por diante. E aí só para deixar, a matéria-prima, a biomassa é da cana-de-açúcar. Da cana-de-açúcar, exatamente. E aí, como é que a indústria farmacêutica tem um problema grande, né, uma dificuldade devido às regulamentações e tudo mais, de passar por um processo de descarbonização? Sim. Por que esse desafio é tão complexo? Não, sem dúvida nenhuma. Assim, a indústria farmacêutica, por tratar efetivamente de saúde, então, ela tem, acho que, são vários fatores, né? Mas acho que entre eles, vamos lá, assim, primeiro a exigência regulatória, né? Por tratar de saúde, tem muita norma, tem muita regulamentação. Então, para você fazer uma mudança de material, por exemplo, você vai passar por necessidades de aprovação muito grandes. Outra questão, por exemplo, é o fato de você não poder falhar, né? Então, quando a gente está falando de saúde humana, então você não pode ter falha. Então, então, assim, qualquer tipo de mudança, mais uma vez, né? Acho que volta até o primeiro ponto. Qualquer tipo de mudança que você tenha que fazer tem que estar conectado, na verdade, a um risco zero. E aí, por último, dentro do mercado farmacêutico, por conta também de requisitos de saúde, hoje você é obrigado, na verdade, a usar muita coisa descartável. Então, você pega, por exemplo, uma embalagem de soro. Você não pode simplesmente descartar ela no lixo comum. Depois que você usou, você tem que levar ele para incineração. Então, dá um tratamento, acho que adequado para esse resíduo. E aí, isso também impede com que esse segmento específico ele tenha uma complexidade um pouco maior para você tratar a descarbonização. Por isso que eu acho que quer dizer, a família I'm Green da Braskem, como ela já parte geralmente com uma condição de captura de carbono, ela pode ser uma ferramenta muito interessante para esse segmento poder trabalhar a sua descarbonização. É muito interessante. E quando a gente pensa biopolímero, né, como uma alternativa como essa solução, que tipo de ganho a gente consegue ter sem perder comprometer a qualidade, né? Porque assim, a gente sabe que, como você falou, o biopolímero o polímero normal utilizado na indústria farmacêutica, a gente precisa criar uma barreira de contenção para evitar a umidade, enfim, manter o controle de qualidade. O biopolímero traz também essas características? Então, sim, traz. A família I'm Green da Braskem, ela é produzida exatamente pelos mesmos processos que a gente usa para produzir as resinas fósseis. Então, o que acontece no fim do dia é que as mesmas regulamentações que a gente tem para fornecer uma resina fóssil, elas também os materiais feitos de fonte renovável, eles vão ser submetidos exatamente aos mesmos tipos de regulamentação. Então, por exemplo, a resina que a gente vai estar fazendo o lançamento aqui no Brasil, na FCE, que é a Medicol V7040, ela, por exemplo, tem já certificação da Farmacopeia Europeia. Então, assim, essa família que a Braskem tem e está trazendo aqui para a FCE, ela passa por todas as mesmas regulamentações que a resina fóssil. Então, para aquele cliente que está usando hoje uma resina polietileno fóssil hoje, ele pode fazer a conversão sem qualquer tipo de problema. E aproveitando esse tema da conversão,
é fácil fazer essa conversão? Porque existe aquela solução que comentou, né, do drop-in. Isso. É simples ou precisa mudar todo o equipamento? Tem que fazer um planejamento muito grande, mudar o chão fabril? Como funciona? Então, na verdade, como a forma de produção dos polímeros da família M. Green são os mesmos utilizados para fósseis, a gente chama, né, utiliza muito o termo drop-in. O que é drop-in? É você tira uma resina, coloca outra e não tem qualquer tipo de mudança no seu processo ou mesmo na resposta do seu produto final. Então, pensando, por exemplo, nesse copo, imaginando que ele fosse produzido com polietileno fóssil, ele vai ser produzido com polietileno de fonte renovável. Você não precisaria mudar a planta que você produz, a máquina que está fazendo, o seu, né, inclusive a resposta técnica vai ser a mesma resposta técnica. Isso que a gente acaba trazendo como, né, esse termo drop-in. É você fazer uma mudança de material, sem impactar qualquer coisa dali para frente. Isso acaba ajudando muito. Bem, a Braskem está trazendo essa resina agora aqui para o uso farmacêutico, né? Mas a gente trabalha, obviamente, em vários outros segmentos. Isso facilita muito a aprovação da resina, porque você diminui o investimento que você vai ter para fazer essa mudança, né? Então, acelera o projeto, né? Então, todos os projetos que a gente tem, eles são acelerados por conta dessa característica de drop-in, e facilita muito também, tanto para o transformador quanto para o dono de marca, né? Porque no final do dia, para o dono da marca, ali, o que ele tem interesse é que o produto dele vai estar embalado exatamente como era, né, com as características que ele tinha quando era fóssil. Então, isso a gente consegue garantir com esse aspecto de ser drop-in. Isso é importante porque assim, há um ganho de sustentabilidade sem um alto investimento. Exatamente. Né? E quando a gente pensa no material, no biodegradável, às vezes o pessoal confunde muito o conceito do biodegradável com um polímero bio-based, né, baseado com uma base bio, vamos dizer assim. Qual que é de fato a diferença? Tá. Vamos lá, então acho que eu vou começar explicando um pouquinho o que é o material bio-based, né? Então, bio-based, na verdade, é aquele material que ele vem de uma fonte renovável. Hoje, no mundo, existem vários polímeros que eles utilizam fonte renovável como sua matéria-prima. No caso, a Braskem utiliza o etanol, né? Do etanol, a gente acaba tirando ali uma molécula de água de cada molécula de etanol, fazendo o eteno e produzindo aí o polietileno, o EVA e assim por diante. Mas existem outras tecnologias que utilizam outros. Então, tem pessoal que usa, por exemplo, biomassa de amido, tem outros polímeros que também usam etanol como base. A própria Braskem tem um desenvolvimento, por exemplo, para fazer uma parcela do PET das garrafas, vindo de um açúcar. Então, é uma fermentação especial de um açúcar que vai gerar o monoetileno glicol, e a partir do monoetileno glicol você pode fazer o PET. Então, existem várias possibilidades de uso de biomassa para a produção de polímeros. Então, esses são os polímeros, né, as resinas bio-based. E aí, o que eles trazem, na verdade, em geral, eles trazem uma captura de carbono. Do outro lado, a gente tem os polímeros biodegradáveis, que são aqueles que, ou por condições específicas, por exemplo, os biocompostáveis, onde você vai precisar de uma característica específica uma condição específica para que ele se biodegrade, né? Então, eles são os biocompostáveis, mas eles têm uma decomposição acelerada depois da sua utilização. Então, essas são as duas diferenças entre eles. Então, na verdade, os bio-based, eles têm uma fonte renovável, e os biodegradáveis são aqueles que têm uma aceleração na sua degradação depois do uso. E acho que a grande confusão que se faz é porque, na Europa, o conceito de bioplástico, ele engloba os dois termos. Então, para a Europa, bioplásticos são tanto polímeros feitos por bio-based ou polímeros biodegradáveis. E isso acaba trazendo, acho que, muita confusão, porque é muito comum eu responder a pergunta, por exemplo, assim, mas ele biodegrada? E aí, assim, os materiais da família M. Green, não. Eles são polímeros de fonte renovável, mas eles não são biodegradáveis. Então, então o que acontece? No fim de uso, obviamente não para o mercado farmacêutico, mas pensando, por exemplo, num frasco de cosméticos, ele pode voltar para a cadeia, né? E aí você tem a formação da economia circular
de baixo carbono. Então, é uma vantagem, inclusive, né, pensando quando a gente olha para cosméticos, o fato de ele ser reciclável, porque ele pode ele ficar retornando na cadeia, inclusive para a própria aplicação, né? Quando a gente fala em cosméticos enxaguáveis, por exemplo, você pode ter utilização de uso de resina pós-consumo. Então, ele poderia ser utilizado como pós-consumo, tendo partido, na verdade, de uma matéria-prima de baixo carbono. E aí, tocando no ponto da economia circular, de fato, para a indústria farmacêutica, isso é muito complexo, né? Como é que a economia circular a gente consegue aplicar ela de uma forma mais realista dentro desse contexto? Na minha visão, pensando no segmento farmacêutico, e aí conectando ele com a economia circular, acho que a gente precisa ainda de um desenvolvimento, porque, e aí acho que tem que ser, obviamente, junto com os órgãos reguladores, né? Então a gente precisa ter a Anvisa junto, mas eu acho que a grande saída aqui para a gente trazer a economia circular para dentro do mercado farmacêutico, acho que para dentro de cosméticos, acho que já está muito bem, acho que tem vários exemplos aí de coisas que estão acontecendo, mas para farmacêutico, na minha visão, a gente teria que começar a aplicar a reciclagem química, que é onde você pega um resíduo plástico, né, faz a quebra das cadeias e aí reutiliza essas moléculas dentro do seu sistema para que ele possa retornar e voltar a ser um polímero novamente. Então, para mim, na verdade, pensando na indústria farmacêutica, acredito que a reciclagem química seja a solução para a gente incorporar a economia circular a esse segmento. Interessante. Porque a economia, uma simples reciclagem, você pode correr o risco ainda da contaminação, né? Contaminação, aí eu acho que também a gente pensa muitas vezes qualidade, né? E aí quando a gente volta para aquele fato de que na indústria farmacêutica você não pode falhar, então você precisaria ter um PCR de altíssima qualidade para garantir que ele não tenha qualquer tipo de falha mais para frente, né? E ainda dentro da indústria farmacêutica, a rastreabilidade e o compliance são, né, como a gente já comentou aqui anteriormente, eles são muito críticos, né, são requisitos muito importantes. E aí, como é que funciona essa mensuração e a comprovação desse conteúdo renovável nos biopolímeros? Então, para os biopolímeros da família Green, isso é muito simples e não precisa, digamos assim, qualquer tipo de criação de uma cadeia de custódia, por exemplo. Por quê? Porque o carbono que a gente acaba utilizando para produzir o bioplástico da família Green, ele é um carbono renovável. Então, se você pegar, por exemplo, uma amostra de qualquer coisa feita com as resinas da família Green e fizer uma análise de datação de carbono, você vai conseguir detectar exatamente qual a quantidade de carbono renovável que tem naquela amostra. Então, você imagina, por exemplo, um frasco de soro que utiliza a resina Green como matéria-prima, você pega um pedacinho daquele frasco de soro, faz uma análise de carbono 14 e consegue identificar exatamente quanto tem de conteúdo renovável ali dentro. Se tem, se não tem, se é fóssil, se não é, você consegue fazer essa determinação de uma forma super simples. Porém, como a gente sabe que para a indústria farmacêutica a certificação é importante e de repente até ter um cuidado maior dentro da cadeia de custódia, as resinas da família Green, elas também podem utilizar, na verdade, certificação ISCC Plus e Bom Sucro. Então, tem duas entidades certificadoras que a gente pode usar como entidades certificadoras da cadeia. Então, tem essas duas possibilidades. Se a marca não quiser fazer a utilização de uma cadeia de custódia, a gente pode fazer a análise de carbono 14, consegue identificar se tem ou não tem. Agora, se quiser alguma coisa um pouco mais evoluída e a gente partir para uma cadeia de custódia, pode usar tanto o ISCC quanto o Bom Sucro para essas resinas que a gente consegue garantir certificação para as duas. Isso é muito bom para o pessoal entender que a aplicação é muito fácil, né? Do biopolímero. E pensando no futuro, como é que você vê aplicar o futuro do biopolímero na indústria farmacêutica? Olha, eu vejo, na verdade, assim, a Braskem, né, a família Green, na verdade, acabou de fazer 16 anos de existência, e ao longo desse caminho, na verdade, a gente precisou fazer um desgargalamento da planta aqui do Rio Grande do Sul. Então, teve um aumento de capacidade de 200 mil toneladas que a gente tinha para 275 mil.
que aconteceu em 2023. A Braskem segue pensando em novas construções e construir outros crackers para produzir eteno de fonte renovável, né? Então, o projeto, acho que mais próximo de ter um investimento aí, é um investimento que a Braskem está pensando em fazer na Ásia, na Tailândia, então fazer uma unidade de produção de eteno verde lá na Tailândia para atender o mercado asiático. Então, eu vejo, na verdade, como um caminho, acho que, de crescimento, acho que sempre maior do que quando a gente olha o crescimento das resinas fósseis. Cada vez mais sustentabilidade está dentro das conversas, cada vez mais descarbonização, todo mundo entende, né, a importância de fazer descarbonização pelos motivos que a gente já sabe, né? A gente está chegando num momento crítico para o mundo em termos de aumento de temperatura e acho que eventos climáticos inesperados que estão acontecendo. Então, acho que acho que não precisa entrar exatamente nesse tema, mas assim, está muito claro que a gente precisa fazer alguma coisa para descarbonizar. E os polímeros de fontes renováveis, acho que são soluções que são, né, no caso da família Green, super fáceis de ser utilizadas e que podem ajudar vários segmentos a fazer sua descarbonização. Essa transição é importante mesmo, não tem como fugir do tema, o tema sustentabilidade deixou de ser um tema de uma área específica, mas já passou a fazer parte da estratégia das empresas como um todo, né? Não, e do dia a dia das pessoas também, né? Não tem como, né? Não tem como fugir disso. Tá certo, Alex. Muito obrigado pelo bate-papo. Imagina. Prazer foi meu. Sucesso aí com o novo produto aqui na FCE e conta com a gente aqui para desenvolver a indústria. Legal, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado. Até logo, mais uma conversa de mercado.